Os capítulos 6 e 7 de 1 Coríntios, uma carta datada por volta de meados da década de 50 do século I e escrita pelo Paulo histórico, traz modelos que, em muitos aspectos, já representam rupturas com o movimento do Jesus histórico. E essas rupturas estão ligadas à definição que Paulo faz sobre o reino de Deus, ou melhor, a quem herdará o reino de Deus, seguindo uma lógica pautada num discurso extremamente moralista e que se assemelha em muitos aspectos com o modelo de sociedade vigente, ou seja, o modelo de sociedade romana. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ou não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homens que se deitam com homens, nem ladrões, nem gananciosos, nem bêbados, nem caluniadores, nem rapazes herdarão o reino de Deus. E alguns de vós éreis assim, mas vós purificastes, fostes santificados, fostes tornados justos em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A carta de 1 Coríntios é escrita por volta de meados da década de 50 do século I. E é interessante o capítulo 6, porque é nele que nós vemos uma sistematização do que Paulo pensa ser esse reino de Deus. Nesse processo de delimitar, dizer quem não fará parte ou não será herdeiro desse reino, Paulo, em outras palavras, deixa claro uma comunidade regulada constantemente pela vigilância e controle das ações praticadas pelos membros, pelos adeptos. Para ele, esse controle, essa vigilância, significava, então, uma clara oposição ao modelo de sociedade romana, que ele rotula de mundo. E essa comunidade que ele instaura nessas casas, igrejas, representariam, então, o grupo dos eleitos ou dos santificados. Mas a gente, lendo atentamente, analisando do ponto de vista sociológico, essas categorias que estão fora e, ao mesmo tempo, a moral e conduta que esses adeptos deveriam ter, a gente vê que Paulo não apresenta rupturas, mas um processo de continuidade da lógica que regula a sociedade romana, ou seja, os conceitos de honra e vergonha. Então, ambos os casos, temos aí modelos de sociedade altamente moralistas e impactadas por olhares patriarcais. Vejam, por exemplo, o capítulo 7. Acerca do que escrevestes, é bom para um homem não tocar numa mulher. No entanto, por causa da fornicação, que cada homem tenha sua mulher, e que cada mulher tenha o seu marido. Digo aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçais como eu. Porém, se não conseguem dominar-se, que casem, pois é melhor casar do que arder. Aqui nós vemos uma exaltação e um apelo à prática de vida celibatária, como um ideal de comportamento, de conduta que esse adepto deveria ter. E, ao mesmo tempo, Paulo também faz um alerta à imoralidade, à porneia, como a principal ameaça para os seguidores dessa comunidade alternativa, como diria Richard Rosley, ou
nas palavras de Paulo, dessa comunidade de eleitos. Percebam, a imoralidade nesse sentido é colocada como aquela que pode levar ao indivíduo estar ou não inserido dentro dessa comunidade. Em outras palavras, uma prática moral ou imoral é o que pode levar esse indivíduo a estar dentro ou fora desse grupo de eleitos. Isso é interessante porque quando nós olhamos as leis matrimoniais propostas por Augusto, que seria uma retomada aos valores morais tradicionais romanos e que estão exemplificadas nos frisos do altar que compõem o arapaces. Observem como as mulheres estão sendo retratadas. Elas vestem estola, uma espécie de manto sem mangas cobrindo o corpo e que se tornou a veste apropriada matronal da era de Augusto, substituindo os elegantes vestidos transparentes das gregas. Outro detalhe também era que os ombros estavam cobertos para proteger as mulheres das atenções indesejáveis. Nesse sentido, nós vemos um modelo de uma sociedade também fortemente impactada por esses olhares de moralidade e imoralidade. Ou quando nós observamos amuletos judaicos, onde nós vemos a figura da mulher sendo sempre observada, submetida, controlada, isso significa dizer que Paulo não está trazendo nada de novo. Paulo, nesse aspecto, tem uma postura bastante controladora e de continuidade a esse sistema. Algo que, nesse aspecto, representa, então, uma ruptura com o movimento do Jesus histórico, onde nós temos um Jesus que, como nós vimos em vídeo anterior, apresenta uma sociedade que rompe com essas lógicas patriarcais. Um modelo de sociedade de quem está na base passa a ter voz. Nesse sentido, Paulo não traz nada de novo, mas traz sim rupturas com o movimento do Jesus de Nazaré, um movimento que era horizontal, enquanto nós temos aqui uma postura paulina bastante vertical e que, se de um lado nós temos lideranças femininas presentes no interior desse movimento paulino, essas mulheres, homens, crianças continuam ainda sendo direcionados por um modelo altamente moralista, similar então às estruturas mediterrâneas antigas, a esse mundo romano antigo, onde essas comunidades cristãs paulinas estavam assentadas. Aliás, eu queria fazer um convite. A partir do dia 18 de janeiro, eu vou estar oferecendo um curso falando exatamente sobre esse contexto político, social, econômico que os primeiros cristãos estavam inseridos. As inscrições para o curso estão ocorrendo pelo Hotmart e o link está aparecendo aí em tela e também está na descrição. Enfim, galera, era isso e até a próxima.